Podcast. Amo Serra Gaúcha. Episódio 9. O turismo da Vindima. Oi, eu sou a Alexandra, publicitária sommelier, autora do Café Viagem e do perfil Amo Serra Gaúcha. Em parceria com a América Podcast, a gente faz essa série especial sobre destino. Esse é o episódio 9 sobre Vindima. Vocês sabem o que é a Vindima? Gente, é um período incrível na Serra Gaúcha que acontece no verão, época da colheita da uva, época de parreirais lotados de uvas, época lindas para as fotos, para vivências, experiências incríveis. E para contar um pouco sobre o que é esse período da Vindima e para explicar um pouco mais sobre a Vindima, as atrações, sobre o que é esse período, sobre o que ele significa para a região, esse episódio conta com a participação especial de duas pessoas da região, a Lucinara Maziero, jornalista, e a Ivane Fávero, que foi já secretária de turismo da região de Bento, de Garibaldi, e hoje também é minha colega, tem o blog Viajante Maduro. E para falar um pouco então sobre a Vindima da Serra Gaúcha, principalmente da região de Bento Gonçalves, eu tô aqui com a Lucinara Maziero, jornalista, que está há anos acompanhando a Vindima e que há alguns anos atrás ela foi a pessoa que me levou e me apresentou várias atrações que eu não tinha ideia que aconteciam. E graças a ela hoje eu sou apaixonada pela Vindima. Se eu pudesse, vou todos os anos conhecer. Então, Lucinara Maziero é jornalista e eu vou fazer uma pergunta para ela, porque ela acompanha há muitos anos a Vindima, né? A reação das pessoas quando chegam lá. Como que é? Tudo bom, Lucinara? Tudo bem, Alexandra? Conta aí para quem está nos ouvindo um pouco a tua experiência, a tua vivência com a Vindima e essa história, né? Como é que tudo começou, porque a Vindima, ela é recente, né? Quer dizer, ela é recente como pro turismo, né? Então, na verdade, assim, é muito bom poder mostrar para o Brasil o que é a Vindima, né? Até bem pouco tempo atrás, ela se resumia simplesmente àquela rotina anual do agricultor que cultivava uva, que trabalhava o ano inteiro, produção em larga escala para fornecer para as poucas, mas grandes vinícolas que tinham na época. Então ela era muito mais considerada como realmente um ofício, simplesmente, e não uma prática. Mas ela ganhou mais essa conotação porque quando começou a ter um volume de turismo para cá, muito também em função de Gramado, que as pessoas queriam vir para alguma coisa do vinho, conhecer um pouco da imigração italiana, alguns produtores começaram a abrir os seus porões ou deixar que as pessoas entrassem no meio do vinhedo, caminhando, sabe, pelo vinhedo. Como é que era essa prática? Um deles, por exemplo, o senhor Tumeleiro do Vale dos Vinhedos, é um que recebia pequenos grupos de 15, 20 pessoas há uns 25 anos atrás, Nossa. 30 anos atrás. Dia a dia. Ele era meio avesso a isso e a esposa dele, como a gente diz aqui, que a última palavra é da mulher, né? Acho que em outras regiões também. A mulher dele disse, não, vai lá, recebe o... Sim, os grupos que vinham para cá e se hospedavam nos hotéis que tinham aqui começaram a ir para o interior, né? E conhecer essa particularidade. Na verdade, não tinha nada organizado, nada em termos de turismo, e foi justamente isso, essa autenticidade dos descendentes de imigrantes italianos aqui, que tem na cultura da uva e do vinho a sua razão de ser, que foi se fortalecendo, foi encantando pessoas que vinham, e o boca a boca também foi muito importante, porque as pessoas vinham para cá, viviam isso, estavam a uva parreiral, porque era tudo vinhedo latada. Eu acho que as fotos também, né? Quando as pessoas mostram as fotos da pisa, da uva, isso encanta, assim, é o boca a boca e a foto que eu quero viver isso aí.
Isso mesmo. E aí as pessoas colhiam, as famílias, era o vô, a avó, o pai, a mãe, os filhos, os cunhados, os primos, a família inteira trabalhando na colheita, na vindima, cantando as músicas que foi passando de geração em geração. O merendim, que a gente fala, que hoje é atração turística, realmente era o café deles, a hora do lanche, de parar o trabalho para poder comer alguma, voltar ao batente, né, e seguir essa jornada da colheita, que é uma fase bem centralizada, sempre aqui na nossa região, é sempre de janeiro a março. Sim. Normalmente em fevereiro é o período da colheita, né, mas uma vez as famílias faziam isso, e como é que a cidade, apesar de Bento há 30, 40 anos atrás ser menor do que é hoje tem só 120 mil habitantes, percebia a vindima com os caminhões carregados de uva que circulavam pela cidade para entregar essa uva na cooperativa Vinícola Aurora, na Vinícola Salton, que ainda estava instalada no centro da cidade. Então, é tempo de vindima, a comunidade percebia assim. Mas teve um acontecimento histórico muito importante, eu nem tinha nascido ainda, mas que foi em 1967, que resolveram, e aí encabeçados, liderados até pelo querido, saudoso seu Moisés Miquelon, realizar a primeira Fenavinho. Esse foi um boom que realmente tornou a cidade conhecida em função do famoso vinho encanado, que agora vem sendo resgatado. E era na rua da cidade mesmo. A minha mãe conta que era comum, olha só, tu imagina se fosse hoje distribuir vinho gratuitamente nas ruas do centro, né? E nós íamos ter um problema muito grande. Mas naquela época ela conta que as pessoas vinham com garrafões e abriam a torneira e enchiam as grandes manchetes nacionais, vinho jorra nas ruas, né, de Bento Gonçalves. Mas foi na década de 90 que o turismo e o enoturismo que começou realmente a envolver. Então, que bom, né? Porque assim, os filhos que tinham saído de casa para estudar fora acabaram voltando, e esses pequenos produtores de uva, que eram só produtores de uva e forneciam vinícolas, passaram a fazer seu próprio vinho, inicialmente de uma maneira mais artesanal e para consumo próprio, e depois não, com... Eu acho que eu ia até acrescentar aqui as grandes experiências hoje estão atreladas a agricultores, né, a colonos, quando a gente está em contato, grande figura do Ney aí, né, que fez a Cainelli, e hoje tem o seu próprio negócio no Adolatra, né? É difícil dizer, Adolarata, né, ali perto da Salton. Enfim, o contato com eles é também um dos grandes destaques da vindima, né? Porque na verdade, e assim, claro, tem as grandes vinícolas estruturadas, com todo um profissional que ou é enólogo ou turismólogo, que faz o atendimento, mas a grande maioria são pequenas vinícolas familiares. O dono, o proprietário, normalmente é quem recebe o visitante, que tem o seu linguajar próprio, que tem a sua história de família para contar, o seu jeito de ser, a sua rotina, e é isso que realmente emociona. Encantou e continua encantando, emocionando o turista. O próprio Tarcísio Miquelon fala que quando ele começou a trabalhar com hotelaria, ele pediu para a mãe dele o que ele deveria fazer para o turista gostar. E já há 40 anos atrás, a mãe dele dizia: o turista gosta de tudo que é nosso. Tanto é que o nosso turismo está 90% no interior da cidade, nas rotas. O Vale dos Vinhedos a gente pode dizer que foi pioneiro, e eu acho que ele serve de exemplo. Ele é um case internacional, mas é ele que serve de exemplo para todas as outras associações de produtores, enfim, outros municípios seguiram o mesmo exemplo e estão desenvolvendo suas rotas, levando em consideração as suas características particulares, porque a gente tem dezenas diferenças que não se sobrepõem, cada um tem suas particularidades.
O vinho se faz do mesmo jeito, com um maquinário igual, o que tem aqui, tem na França, tem na Itália, tem no Chile, tem em qualquer... É a mesma, mas a nossa cultura, o nosso jeito de ser, é o grande marketing do sucesso do enoturismo. Essa mistura, eu digo, é uma coisa, e tem italiano, tem gaúcho, né? Tem todas essa mistura. Grande parte, inclusive, da população de Bento vem de fora. A gente tem muitos descendentes aqui de alemães, de poloneses que também vieram para cá na mesma época que os italianos. Claro, predominante italiana, mas é uma cidade miscigenada, como, enfim, o Brasil é assim. Eu acho que, assim, houve realmente a grande evolução da vindima como produto, realmente, nos últimos 20 anos. Eu diria até que os últimos 5 anos para cá... É o que deu o boom, né? É o que deu o boom e a grande tendência de gerar, não se fala em outra coisa a não ser gerar experiência. Para cá, claro, para comprar o vinho direto da loja, com preço diferenciado no varejo, para conhecer o vinho brasileiro, mas acima de tudo para viver uma experiência. E experiência é o que não falta. Eu acho também que porque assim, normalmente as pessoas preferiram vir no inverno, acho que o vinho está mais associado com frio, e daqui a pouco vem uma época de verão. Eu até digo que é um case parecido com o do Natal Luz de Gramado, que era uma época que não recebia muito turistas. O do Natal Luz, né, acabou sendo hoje a altíssima temporada de Gramado, é no calor. E eu acho que a vindima também, eu acho que a gente não tinha essa noção da paisagem linda, dos parreirais carregados de... E aí também acho... A nossa Europa, né? Eu acho que é a época que tá no auge, e também não se... Eu acho que a vindima acabou trazendo mais gente nesse veraneio de vindima, né? Pra cá. Eu me lembro vez ouvir falar, assim, de atrações da vindima é recente, é 2013, quando eu cheguei lá, porque eu vi no jornal a abertura do piquenique da Larentes e da colheita noturna, e eu disse, eu quero fazer isso. É o que eu te digo, da imagem. Eu quero isso, eu quero isso, quero isso. E foi a primeira atração que eu fiz. E eu acho que não sei se no ano seguinte ou depois, que tu me apresentou aquele hall de experiências, né? Sim, na verdade, quando a Larentes colheita noturna, nós estávamos trabalhando junto com eles justamente nessa mudança de abrir a vinícola, de oferecer mais experiências, e a Larentes ali foi quase junto com a o Wine Garden, o famoso Jardim do Vinho, e a partir daí uma enxurrada assim, de atrações novas surgiram com as vinícolas. Muitas delas, né, no caso da vindima, ao ar livre, as pessoas buscam hoje experiências que sejam descontraídas, que elas possam ir de chinelo, de tênis, ou de salto, ou bem vestidas, enfim, como elas quiserem, como elas se sentirem bem, degustando vinho, ou uma gastronomia diferenciada. Essa rede de apoio ao turista, além das vinícolas, com restaurantes, bares, hotéis, pousadas, também. As vinícolas também investiram na sua estrutura, na própria produção. A gente tem a Gais, que tem um lounge maravilhoso. Sim, aquele a Luiz Argenta, em Flores da Cunha, que tem o Clô, o restaurante, e tem também a Perine. Agora sim, mesmo para quem vem pela uma segunda, uma terceira vez, tem opções além do Vale dos Vinhedos, várias. É verdade. A gente tem até cinema entre os vinhedos, né? Que a centenária Peter Longo lançou. Que aproveita toda aquela questão cultural deles com o vinhedo do mundo, sempre fazendo a colheita simbólica durante a vindima. Então a gente vê que são experiências que realmente não se sobrepõem. Eu sou daqui e eu não conheço tudo que tem. Eu ainda não vivi todas as experiências. Eu ia te fazer uma pergunta, Lucinara, para quem está nos ouvindo, assim, para quem vem de fora ou não conhece, vem vindo a primeira vez, qual dica tu daria para aproveitar a vindima? É difícil, né? Mas assim, eu acho que quem vem de fora vem para viver uma vindima, tem algumas questões e uma delas
que chama muita atenção deles, que é querer participar de um dia de colheita. Sim, né? Todo mundo quer uma pisa e uma colheita, né? Todo mundo quer. Só que isso da pisa, enfim, se fazia vinho uma vez, assim, enfim, se fazia. É mais permitido. Então, é mais uma atração folclórica, né? Turística folclórica. Tem algumas vinícolas que fazem. O caso da Valduga, que eu acho que foi a primeira que lançou essa experiência, ela faz todos os anos. Que inclui hospedagem, inclui o merendim, inclui a colheita, o passeio no tuk-tuk, no tratorzinho. É uma programação bem ampla. Uhum. Tem outras vinícolas, por exemplo, a está um sucesso com essa produção de pisa. A própria Miolo, que tem o Wine Garden, tem uma programação que inclui desde a visita, o parreiral modelo, a caminhada pelo parreiral, tem a e depois a degustação toda ali no Wine Garden, ao ar livre. Tem algumas que é só uma determinada data, né, específica. Só uma determinada data. Eu acho que assim, mesmo. eu diria, quem quer fazer a pisa e a colheita antecipadamente tudo isso, né? Sim, tem que agendar até porque as vagas são limitadas. Então, assim, para quem não conhece, a Serra Gaúcha aqui não é tudo Vale dos Vinhedos, né, gente? Vale dos Vinhedos é geograficamente demarcada, onde tem 30 e poucas vinícolas. A própria Cainelli, que tem a experiência, é no Vale do Rio das Antas. Do Rio das Antas. Então, o que acontece? Essas rotas que são de Bento Gonçalves, a da Vindima, o pessoal pode acessar através do turismobento.com.br ou através das mídias sociais ou site de cada roteiro, de cada associação. Ou através abre o caféviagem.com, brincando. Também. Brincadeira. É verdade. Amo Serra Gaúcha no nosso podcast aqui. É verdade, pode sim. E assim, né, toda essa questão do vinho, mas Bento tem turismo cultural, turismo rural, turismo aventura, tem uma rede hoteleira super grande, assim, e variada, desde a pousadinha no interior, no centro da cidade, até grandes hotéis. Então, está preparada, né? E toda essa estrutura foi crescendo junto, né, para poder atender esse turista que vem verão na Vindima, depois que foram para a praia, tem que vir para cá mergulhar. Vai para lá, vai para a praia, toma um banho de mar e depois vem tomar o banho de uva, né? E depois isso mesmo, olha, meu Deus. Então tá, Lucinara, já falamos horrores, já demos o gostinho da Vindima, né? Obrigada aí pelo esse histórico lindo, né? Não, certo, eu tô sempre aí na Vindima, tu sabe, né? De algum jeito eu dou para participar. Então tá, a gente se vê por aí. Obrigada pela participação. Obrigada eu, até mais. Beijão. E agora então vamos ter uma outra visão sobre a Vindima. Vamos conversar com a Ivane de Garibaldi para contar um pouco sobre o que acontece durante a Vindima e o que representa a Vindima. Eu estou aqui conversando com a Ivane Fávero, que você foi secretária, me ajuda, teu currículo é super extenso, secretária de turismo de Bento, Garibaldi, né? É blogueira, colega aqui do blog Viajante Maduro e hoje faz consultoria de turismo para o Sebrae. É isso, Ivane? É, então, um monte de lugares aí pelo Brasil afora. É, e ela ajuda também a construir essas experiências legais que a gente vive na Serra Gaúcha. Sim, é um prazer estar falando contigo, Alessandra, essa blogueira referência aí para todos nós. Ai, obrigada, tu também é minha blogueira referência hoje. Vamos contar para todo mundo que eu acho que tu viveu já várias vindimas, né? Tu é de Garibaldi ou tu é de Bento? É de Garibaldi, né? Não, eu sou do interior de Bento Gonçalves na época, nasci Bento Gonçalvense, mas hoje, como se emancipou, é Santa Teresa município. Ah, é. De qualquer forma, eu sempre estive ligada a Monte Belo do Sul, porque a paróquia era lá, estudei lá. Então eu digo que eu nasci no meio do Vale dos Vinhedos e tá bom assim. Então tá. Vamos contar um pouquinho, porque eu acho que ninguém melhor do que tu para explicar para quem está nos ouvindo o que é a Vindima e o que acontece nessa área da Serra Gaúcha dos Vinhedos durante a Vindima. Bem, a Lucinara já explicou bem os primórdios, né? Desde a imigração italiana, o surgimento dos vinhedos, etc. Mas é importante entender, a Vindima
é o momento mais festivo, é onde se colhe os frutos de um ano inteiro de trabalho, porque a safra da uva só tem 2 meses, mais ou menos, né? Em torno de meados de janeiro a meados de março. E é nesse momento que a gente sabe que todo o trabalho, né, dos 10 meses anteriores deu certo. É nesse momento que as pessoas realmente festejavam. Então, eu lembro de ter nascido embaixo dos parreirais, como eu digo, e a gente trabalha muito na vindima, né? Trabalhamos longas horas, todos os dias, nos ajudamos entre os vizinhos. Isso resultava no quê? Na hora do almoço, do jantar, se faziam festas, porque como havia a co-colaboração entre a vizinhança, quer dizer, hoje eu vou colher uva, que o caminhão vem, amanhã vai você, e aí a gente ia passando pela casa das pessoas, né, e apesar do cansaço, isso tudo era muito divertido, era muito alegre e muito feliz. Bom, com o passar do tempo, a Lucimara colocou, surgiu Caminhos de Pedra, foi criada a Provalha, Vale dos Vinhedos, isso tudo aí 92, 95, enfim. E aí se retoma aos poucos uma prática lá dos primórdios do turismo na Serra Gaúcha, que era quando os turistas vinham veranear aqui e de alguma forma, né, participavam desse momento da vindima. Em 2010, eu estava secretária de turismo de Bento Gonçalves e eu vi uma oportunidade de criarmos uma programação. Foi a primeira edição do Bento em Vindima, a primeira vindima organizada como programação, unindo todas as iniciativas. Opa, isso é uma informação nova para mim. 2010, então, foi oficialmente a primeira vez que se criou uma programação divulgada, é isso? Isso. E fico feliz de ter criado isso aqui em Bento, porque eu senti assim que havia iniciativas isoladas e divulgação isolada, mas ninguém organizava isso como um programa, um período complexo. Eu estava recuperando quando me preparei aqui para o seu programa, e o programa já estava muito legal, porque a gente estimulou que qualquer programação vai ser interessante para o turista que não conhece isso. Sim. E colher uva já vai ser lindo. Fazer um piquenique nos vinhedos é uma paisagem única. E aí eu lembro que eu conversava já na época com os empreendedores que o turista estava buscando o oposto do que ele tinha na cidade e não necessariamente era o litoral. Por outro lado, nem todo mundo gostava de sol e praia e queria mais sombra e água fresca. Quem sabe, então, sombra e um vinho fresco, um espumante fresco, um suco. E aí se criou o primeiro Bento em Vindima em 2010. Depois eu vim ser secretária de turismo aqui em Garibaldi, onde eu estou falando. E em 2014, então, nós lançamos o primeiro veraneio da Vindima. E aí a mesma coisa, conversando com os empreendedores, tentando nos dar também uma pegada mais rural, e aí o lançamento foi na Estrada do Sabor, lá nos Vinhos Betu, né? Então recuperando um pouco isso, também valorizando até a colheita da uva não vitivinícola, né? A Lambrusca, a Isabel, a Niagara. Sim, isso eu friso, a gente frisou também em outros momentos essa coisa, a gente não pisa na uva que a gente vai fazer o vinho, a gente pisa na uva de mesa, né? É sacrilégio pisar. Sim, com certeza. E é bom que a gente quer, entre aspas, sacanear com carinho, né? Brincadeira. Um pouco triste, a gente bota logo uma Bordeaux, que é pra tintar mesmo o pé. Aí tem isso também, eu ouvi falar, porque as outras não saltam essa tinta, e o legal é saltar a tinta no pé, né? Alguém me falou isso aí também. Não dá pra pisar em uva que não salta a tinta no pé. Não, tem que manchar o pé, para o pé ficar instagramável também. Seu pé vai instagramável, né? Tingido de uva. E aí, tu sabe de uma curiosidade que eu te conto, eu sei que tu é defensora do Garibaldi Vintage. O Vintage foi um fruto do veraneio da Vindima. Ah, sim, ele fazia parte das atrações da Vindima, é isso? Nós lançamos em 2014 o veraneio da Vindima, mas eu senti em 2015 que estava faltando uma atração, porque a cada ano a gente quer fazer algo novo, sabe? O ano passado foi legal, mas esse ano tem que ter algo novo. E aí eu lembro que eu estava muito angustiada em criar essa programação e ter um chamariz, sabe? O produto âncora, né? E aí, uma noite me veio, bom, o que eu tenho? Não quero, porque tá muito focado, né, no interior, mas eu queria algo urbano. E aí eu lembro que eu fui juntando as pontas. A gente tem um patrimônio histórico,
tem Eu não acredito, até antes de tu contar sobre isso, eu queria que tu contasse rapidamente o Garibaldi, o que é o Garibaldi Vintage, para quem não sabe, né? É uma festa incrível novo, que acontece, né? Agora que eu tô sabendo como é que ela foi criada, porque eu achei até que ela tinha sido inspirada em alguma outra, mas pelo visto não, foi criada do nada. Ela é uma festa única, gente, que acontece em Garibaldi 2 vezes ao ano, e não há ninguém melhor do que a criadora para explicar um pouquinho melhor. Eu sempre digo que é uma cocriação, né? Porque são vários elementos que se juntam, e quando a gente está no setor público, não fica nada para a gente, é tudo cocriado para o município, né, para a região. Então, o Vintage é uma festa que une isso, o patrimônio histórico, os melhores restaurantes de Garibaldi, os grandes espumantes de Garibaldi, e depois foram incorporados as cervejarias, que foram, né, surgindo, se aprimorando, e disseram, nós queremos também nosso espaço, mereceram. E os colecionadores de carros antigos, que me pediam muito ali, antes de 2015, a gente quer um espaço para expor os carros, mas que não seja aquele feirão, né, que não valoriza eles, que seja algo diferenciado. Eu disse, pois bem, né, quando eu conversei com eles, vai ser a primeira exposição de carros antigos noturna. E aí criamos o Garibaldi Vintage. Ele, no final, ele é o encerramento do veraneio da Vindima de Garibaldi, né? Então ali, final de fevereiro, início de março, depende do ano, agora mais início de março, e depois acabou por uma grande demanda, sendo também comemorado, realizado o Garibaldi Vintage em novembro. Então são 2 edições anuais no final. E tem o clima ainda especial, que é o clima vintage das pessoas estarem fantasiadas de época por causa da rua. A rua parece um cenário, a rua é original, mas parece um cenário eu sempre digo cenário de filme. É importante o turista entender que, bom, durante todo esse período vai ter programação diversa. Realmente ele vai ter que consultar site para ver se precisa reservar horários e tal. Mas o que acontece nessa festividade? Foi algo que nós trabalhamos, então, principalmente com vinícolas, mas também com hotéis, com restaurantes, com agências, de ter uma programação diversificada, diferenciada, né? E não ser só mais do mesmo. E que cada um olhasse para o território onde está, para a cultura daquela família empreendedora, para a cultura daquela empresa, e a partir daí se criasse algo único. E aí foram surgindo as iniciativas. Eu lembro de surgir lá no Vindima, na extratação nos Caminhos de Pedra. Eu lembro da Casa Valduga, que abriu um final de semana de Vindima, que tem a colheita da uva. Depois tem o almoço, a pisa simbólica. Aí, em alguns casos, acompanha o processo de vinificação, né? E é legal isso, que junta pequenos e grandes empreendedores nisso. Aí foi surgindo outras coisas. Adoro, tem a Larente, tem a Lovara, que fazem colheitas noturnas, ou brindes noturnos, cada um com o seu perfil. Então a gente faz um jantar, a gente teve essa semana também na Lovara fazendo o brinde das estrelas, né? Então tem a colheita no vinhedo à noite, volta, a música, esses programas no fim de tarde são muito legais. A mesma Cristófoli, que oferece, eu já tinha ido no harmonizado dela, no tour nos vinhedos, mas eles criaram há 2, 3 anos atrás o entardecer de Vindima, que eu achei super interessante, que é olhar o pôr do sol, pisar, fazer a colheita e ainda curtir os vinhedos ao fim de tarde, que é bem também legal, né? O Cainelli é outro que faz uma Vindima linda, que a gente tem o Ainetu, que vai, né, para os vinhedos, faz a colheita nos vinhedos com aquela família adorável, né? Depois volta, tem a pisa, tem a música, o canto coral com a gaita, né, a nossa italiano, bem típico daqui. Aí depois tem o merendim e vindo novidades todo ano. Agora eu estava lá em Monte Belo, lá no Fatim, que trabalha com vinhos naturais, pai e filho somente, e eles estão criando o Meu Vinho Natureba, né? Então, é a primeira edição, as pessoas vão até lá, vão fazer a colheita de vinhos naturais, pela manhã vão almoçar com eles na casa deles, e à tarde vão fazer o processo de vinificação. E bem original, né? Vão voltar para acompanhar o processo, né? Fazendo, enfim, estabilização, o engarrafamento, o degorma. Nossa, a experiência completa.
vivência completa do vinho. Ele realmente faz o seu vinho na adega e na compra do pacote ele já compra algumas caixas desse produto, então ele vai ter o seu vinho assinado por ele. Eu achei isso novidade, então, uma novidade na programação da Vindima. Assim como a gente teve novidade recém-lançada, o próprio Cela da Casa, lá da Courmayeur, que é um roteiro aí que envolve o quê? Conhecer a propriedade, a história da família, de visitar uma antiga casa, onde tem os primórdios ali da vitivinicultura da região. Então, o Dalpisol lançando agora, nos próximos dias, parque temático do vinho Dalpisol e toda uma programação. É realmente assim, você tem muita programação. É muita coisa, não dá pra programar assim, se a pessoa vai por um fim de semana, tem que, e eu estou até falando, tem que agendar antecipadamente sempre algumas programações concorridas, principalmente quando tem pisa, e saber que não vai dar pra fazer tudo, porque hoje a programação, o calendário é gigante, né? Estão surgindo cada vez mais coisas aí, hoje o foco é Bento, Garibaldi, mas Montebello este ano já lançando coisas muito legais e que está aí em breve também, né, Caxias do Sul. Flores da Cunha já tem coisas bacanas. Tem o Brinde em Jardino, que é feito pela Casa Gazaro, que é um programa bem legal, que é um piquenique no Jardim da Vinícola, por exemplo. Então, tem muita coisa, é difícil a gente lembrar de todo mundo. Mas tem os nossos blogs para consultar, Viajante Maduro, Café Viagem, sempre vai ter lá alguma coisa, então... Ivane, muito obrigado aí pelo teu depoimento sobre a Vindima. Acho que a gente pode falar durante o dia todo sobre a Vindima, de tanto que a gente curte, né? O resto tem lá nos nossos blogs, as pessoas podem consultar. Eu acho que tem uma programação, a gente está sempre atualizando. E obrigada pela tua participação. Imagina, adorei conversar contigo e adorei participar desse podcast. Beijo! Beijão, adorei! Então, a gente ouviu 2 excelentes depoimentos sobre a Vindima na Serra Gaúcha. E para quem quiser saber a programação direitinho, todas as coisas que acontecem, almoços harmonizados, onde é que tem a pisa, colheitos, piqueniques, dá uma olhadinha no site da Prefeitura de Garibaldi, a Prefeitura de Bento, Prefeitura de Nova Pádua, de Montebello do Sul. Tem toda a programação especial da Vindima. Ou entra lá no nosso site www.cafeviagem.com/Amo Serra Gaúcha, que tá cheio de post interessante sobre a Vindima. Tem post destacando 10 atrações imperdíveis, tem post destacando 6 pisas e colheitas imperdíveis ali nessa região e 6 piqueniques entre os vinhedos. Dá uma olhadinha lá. A programação também de Garibaldi, do próximo Vindima de Garibaldi, já tá lá no site. Ou também acompanha o @Amo Serra Gaúcha nas redes sociais, @Café Viagem e @América Podcast. E, gente, não deixem de ouvir os episódios 7 e 8, que tá cheio de coisa legal que acontece no calendário da Serra Gaúcha do ano inteiro. Tem 2 episódios, um somente sobre as atrações de janeiro a julho e o outro sobre as atrações de agosto ao fim de ano. Tem muita coisa legal pra fazer na Serra Gaúcha, gente. Tchau, fui pra Serra Gaúcha. América Podcast.